Boa noite a todos. Paz do nosso Mestre Jesus seja convosco. Vamos iniciar mais uma atividade na casa, palestra da noite. E para ambientar o ambiente, a gente vai fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 177, 177. Cujo título é Opiniões Convencionais, baseada no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 20, que diz assim: A multidão respondeu: Tens demônio, quem procura matar? E aí, o Emmanuel, através do Chico Xavier, traz para a gente essas explanações aqui para a gente meditar nelas. Ele diz assim: Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires características do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te as ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz dos seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então, essa mensagem aqui é um convite à reflexão para a gente compreender o que a doutrina espírita vem esclarecer para nós, vem desvendar do véu da figuração. Cuidado que a gente tem que interpretar aquela questão de a gente fixar só a letra e não pegar a essência da mensagem.
o que o Espiritismo traz para a gente, que nós precisamos desenvolver as nossas aptidões, desenvolver as nossas capacidades intelectuais e morais. E isso a gente só consegue de acordo com que a gente vai trabalhando, exercitando, estando em contato com o próximo e desenvolvendo as virtudes, transformando os nossos impulsos primitivos em emoções e as emoções sejam sublimadas em sentimentos equilibrados e novos. A gente sofre a influência do meio, a gente sabe disso, a gente foi criado para viver em sociedade, não é para viver isolado. E ele, logo no início ele fala aqui, ó, não se prenda excessivamente aos juízos da multidão. E aí ele diz que o convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Então, às vezes, a gente é criado no meio e tem como certas algumas ideias e, ao longo da nossa vivência, ao longo das nossas experiências, a gente vai descobrir que elas são equivocadas e que a gente precisa se transformar. E isso demora muito tempo. Demora uma geração, 2 gerações. Os hábitos que a gente cria com facilidade. Se a gente não se vigiar, a gente cria certos hábitos, certos vícios, e depois para sair fora deles é uma dificuldade grande. Preciso muita força de vontade. E isso demora tempo, demanda tempo. Às vezes, demanda uma existência, demanda 2 existências. Por isso, Deus, que é tão perfeito, nos criou espíritos e nos colocou nos corpos para que a gente viva experiências. E permitiu que essas experiências se repetissem tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente possa chegar a uma relativa perfeição. E esse processo, ele começa em cada um de nós para atingir o coletivo. Então, por isso que ele diz que a gente deve exercer uma força vigorosa em nós mesmos, para a gente não se submeter ao convencionalismo da multidão. Então, a gente deve se esforçar para se sobrepor a esse convencionalismo. A gente deve usar o nosso raciocínio, o nosso aprendizado, o que nos chega de informação, discernir o bem e o mal, o certo do errado, para que a gente possa realmente seguir o caminho certo e evoluir. E não se prender a esse convencionalismo da multidão. E ele coloca aqui que muitas das vezes a gente se sente sozinho e dá até a impressão de que a gente é o errado na situação, porque a gente está no caminho certo e fica diferente de toda a maioria. Mas é preciso que a gente persevere nessa caminhada. E aí ele cita lá no final o exemplo do nosso guia e modelo, Jesus, que veio para nos transmitir tudo isso, e que mesmo aqueles que eram tidos como os mentores da humanidade, aqueles que tinham a missão de esclarecer e orientar a população, a multidão, mesmo eles, no trabalho de conduzir o povo, eles falavam, mas não conseguiam ainda vivenciar. E chegaram ao extremo de levar Jesus ao martírio. Então, que a gente possa guardar a reflexão disso, que a gente possa utilizar mais tempo na meditação das palavras espirituais que nos chegam, para que a gente possa reunir força e fé, para que a gente possa caminhar no caminho reto e seguro que conduz ao nosso aperfeiçoamento. Então, assim sendo, que a gente possa agora unir o nosso pensamento aos nossos benfeitores amigos
aos nossos maiores, aqueles que, no plano espiritual, dirigem a atividade da casa, promovendo um ambiente seguro e salutar, a fim de que a gente possa aprender um pouco mais na noite de hoje. Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus e a Deus nosso Pai. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu santo nome. Seja conosco. Que os espíritos amigos também possam se aproximar de nós, nos envolver nas vibrações fraternais, nos inspirar o bem, a caridade e a fraternidade. Abrir as nossas mentes ao entendimento do amor, a fim de que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e corrigir os nossos caminhos, discernir o bem e o mal e optar pelo caminho do amor. Senhor, diante dos acontecimentos da atualidade, que a gente possa refletir, que a gente possa ver com os olhos do Espírito, além desse flagelo todo que nos alcança e que alcança a população, mas que possamos ver, para além disso, a necessidade da primeira lei que o Senhor criou para nós. Quando colocou lá no Éden, Adão e Eva, e deu a eles a ordem de não nos dar da árvore da vida, mas ao mesmo tempo dando a eles o livre-arbítrio e eles fazendo a escolha deles. Logo em seguida, no diálogo seguinte, conversa com eles e diz: "Ide agora, vai trabalhar, vai, através do suor do teu corpo, construir a sua vida, o seu futuro e se desenvolver. Assim somos nós agora, Senhor, que possamos aproveitar as dificuldades do momento e transformar em trabalho que nos conduza a uma vida melhor no futuro. Se hoje somos compelidos, Senhor, ao constrangimento das dificuldades e subtrairmos dos bens materiais, que possamos reunir forças morais para buscar o teu amparo e o trabalho do bem, do amor e da fraternidade, para construir um mundo melhor de regeneração e arte. Em nome de Jesus. Assim seja. Então, meus irmãos, agora a gente passa a palavra para o nosso querido Felipe, que vai falar sobre o Consolador prometido. Deus te abençoe. Boa noite, amigos. É sempre uma alegria estarmos na nossa casa, né? A casa da qual a gente foi evangelizado, a casa da qual a gente consegue trabalhar difundindo um pouco, aprofundando um pouco do conhecimento doutrinário e aprendendo muito mais para que a gente possa vivenciar na nossa localidade, na nossa comunidade, no amplo do serviço e em outros lugares, né? É sempre uma alegria estarmos na nossa casa, a gente promover esse estudo em conjunto. Hoje nós vamos falar do capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador. Mas antes disso, nós vamos recordando que nós somos mais ou menos 3 meses aqui na casa, né, estudando um pouco do capítulo 5 do Evangelho, que é o maior capítulo do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, né, em que Jesus traz uma tônica e um estudo para nós de que bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E aí a gente precisa entender esse termo consolo. O que é o ato de consolar, né? Consolar. E aí no Bem-aventurados os aflitos, Kardec organiza dentro desse capítulo, que é o maior, repito, o maior capítulo do Evangelho, mostrando para a gente de que nós temos duas alternativas nessa existência, que nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, em que tem uma dualidade de bem e o mal constante em nós.
E essa, justamente, o nosso caminho, obviamente, nós estamos aqui nesse envoltório corporal, nessa escola planetária, com o objetivo de ser melhor, com o objetivo de evoluir. Todos nós aqui galgamos a evolução. Eu não vim para cá para ser pior do que eu estava, né? Para ser melhor. E dentro da gente buscar isso, nós estamos buscando a nossa felicidade, a construção dessa felicidade no nosso cotidiano. Mas, no Bem-aventurados aflitos, fica claro para nós de que as duas alternativas que nós temos, apesar da conquista da felicidade, está no campo da dor e do sofrimento. Está em nós. Felipe, só porque nós somos num planeta de provas e expiações, nós temos que entender lá no capítulo de que a dor, para nós, é uma escola. O sofrimento é opção. Eu escolho. Então eu escolho sofrer, sim. A partir do momento em que aparece um desafio, algo que nos faz justamente rever a linha de pensamento, linha de vida, ou até mesmo umas circunstâncias. É uma oportunidade de a gente justamente promover ali a tal chamada regeneração. Que é lindo a gente falar de que a Terra está caminhando para a regeneração. Mas a gente sabe de que há uma transição. Há um momento em que precisa organizar tudo para aí sim ser para fortalecer a construção. É igual uma mudança de uma casa. A gente precisa arrumar tudo para fazer a mudança. Tem hora que a mudança não sai legal. Ou tem hora que a mudança demora, dá dor de cabeça. E aí, nesse capítulo, justamente, ele nos mostra, né, o capítulo tão grande, mostra pra gente de que não adianta sofrer porque o caminho é doloroso. Ali mostra pra gente da importância da gente entender a dor. E dentro desse entendimento, aceitar de que vai melhorar. Vai melhorar a partir do momento em que eu me aproximo, a partir do momento em que eu me relaciono, em que eu entenda o significado disso tudo que está aqui com a gente, em nós. Que vocês estão aqui hoje, tá todo mundo, quem está nos vendo também pela internet, está procurando deixar um tempo disponível para que a gente possa se conectar. Religião é isso, religar, é um momento de conexão. E é aí, nesse campo de conexão, que nós estamos promovendo esse ajuste de pensamento. Para isso, a gente precisa justamente absorver todo esse conhecimento que a gente tem garantido para exercitar e praticar naquilo que a gente precisa melhorar. Que a gente sabe, né? Se a gente for listar pontos de defeito, a gente tem um monte. A gente sabe listar bem, né? Se a gente for fazer uma dinâmica aqui, falar assim, quais são os nossos defeitos? A gente lista um monte. Mas quando a gente fala de virtude, aí a gente tem dificuldade de falar o que eu sou. Será que eu sou isso mesmo? Porque a gente precisa dessa reforma íntima, de conhecermos nós mesmos. E com certeza temos. Temos isso conosco. Então, o capítulo 6 vem mostrar para a gente de que todo esse consolo esse consolo só vem garantido quando a gente segue lá na questão 625, quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos. E aí eu acho interessante que ele já começa a pergunta fazendo o termo tipo. Ele não fala persona. Ele não diz pessoa. Qual o tipo mais perfeito que podemos classificar como modelo e guia? Todos nós sabemos que guia é aquele que nos orienta, aquele que nos leva para um caminho seguro. E o modelo é o que a gente justamente tem ali
como exemplo, como uma influência positiva. Hoje, num campo tão tecnológico, né, nós temos lá os ditos influenciadores da internet, a qual eles são capazes de influenciar pessoas, seja para desenvolver o bem ou para o mal, né? Nós temos, nesse tipo, a oportunidade justamente de galgar, de ir para um trilho, para um caminho para a nossa melhoria íntima. Que o tipo mais perfeito para se tornar modelo e guia, segundo os Espíritos, na menor resposta do Livro dos Espíritos, é Jesus. Jesus. E aí a gente justamente lembra de que nós temos justamente 3 revelações que foram amplamente já está claro para nós, né, de que vieram justamente com a missão de traduzir para a gente, deixar mais claro, quando a gente fala de revelar, é deixar claro todo esse ensinamento das leis de Deus, das leis morais em nós. Que quando a gente fala de significado, tem que ser significado, tem que estar bem claro para mim esse conhecimento. Vai ter momentos em que não vai estar bem claro. E aí eu preciso buscar, eu preciso alimentar. E esse é um dos motivos também da religião, né? A gente buscar algo que ainda não está completo, algo que ainda tem dúvidas. E aí nós temos justamente nas 3 revelações, lembrando rapidamente, né? Na primeira nós temos lá Moisés, que antecedeu tudo, mas que veio mostrar, que veio revelar para nós um senso de justiça, mostrando para nós, para toda aquela população ali, né, que existe a importância de um Deus único. Uma terra que cultuava vários deuses, várias crenças. Ali foi revelada para mostrar de que há um sentido de uma lei única, de um Deus único, mostrando ali as leis a ser seguidas. Então, naquele povo, a origem daquele povo era justamente galgar aquilo que está ali escrito, né? Tanto que quem lê Paulo de Tarso, o início ali, na fase perseguidora ali, ele continha aquelas leis mosaicas como verdadeira verdade absoluta. E perseguia esses ditos cristãos. O livro é lindo, vale a pena vocês darem uma acompanhada. O livro é um pouquinho grosso, mas vale muito a pena a gente ver as etapas de transformação de Paulo de Tarso. Mas Moisés, ele veio justamente revelar para aquele povo e mostrando para nós a importância de que que Deus, né, vem mostrar para a gente de que aqui está a oportunidade. Essas leis justamente são complementares para o nosso papel de transformação. E naquela época, lógico, de que dentro de um processo de maturidade, né, faltou algo. Por isso que Jesus veio. Jesus veio como segunda revelação traduzir para nós o que? Significado. Ele diz que não veio destruir a lei, e sim colocar em cumprimento. Ele veio justamente reforçar, né, o nosso contato com essas leis, mas ao mesmo tempo tem que fazer sentido, promover entendimento. Então, é um povo que já tinha uma linha de maturidade um pouco maior da idade de Moisés, mas ao mesmo tempo Jesus, com a sua didática precisa, que o único título que ele aceitou nessa existência foi o título de mestre, que ele sabia de que a todo momento ele veio para ensinar, para mostrar algo, mas Jesus não dava a resposta pronta. Ninguém veio aqui com um roteiro pronto para que a gente possa fazer ali a receita do bolo ideal para que ela saia bonita, certinha, de acordo com o que está na receita. Jesus não veio dar essa receita.
Apesar de que o Sermão do Monte, gente, é uma receita, tá? É uma receita para felicidade. O Sermão do Monte é todinha. Receita para felicidade. E aí, Jesus ele vem trazer para a gente uma proposta de sentido para que a gente possa compreender as leis de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa ótica. Tanto que quando ele falava para pescadores, ele entendia de que ele teria que, para gerar uma aprendizagem significativa, ele teria que trabalhar aquela passagem, aquela mensagem, de uma forma que ele possa se encontrar, para que ele possa amadurecer e entender no seu tempo. A mesma coisa quando ele falava com o doutor da lei, ou então com trabalhadores do campo, e assim vai. Então, Jesus usava, dentro da sua pedagogia, de acordo com o local, de acordo com aquelas pessoas. Por isso que ele falava por parábolas, porque ele contava histórias, e as histórias ali continham elementos naquelas figuras que demonstram com o tempo, com a maturidade, uma reflexão oportuna. Eu falo bem, eu adoro falar desse universo de parábolas, e normalmente quando a gente assiste um seriado, uma novela, um filme, uma cena marca. Uma cena marca, uma passagem, ou então a gente se afiniza com um personagem. Então há algo ali naquela história ali que fica em nós, em que a gente se questiona. E com certeza todos aqueles que estavam ali em contato com esses ensinamentos de Jesus levaram a algo que significou, que fez mudar, que fez refletir. É esse o verdadeiro sentido do cristianismo. Quando Jesus veio trazer para a gente uma proposta de sentido. Os últimos estudos que eu fiz nessa casa, eu lembrei também de Joana de Ângeles, que Joana fala para nós de que quem se relaciona com Jesus nunca mais será o mesmo. Ela diz isso. Se eu não tenho uma relação com Jesus, essa relação é totalmente superficial. É o chamado, tô batendo ponto. Vim aqui, o Felipe fez a palestra aqui, bonitinha, legal. Bônus hora, né? Aí quem viu o nosso celular lá, no 1, né? O André Luiz, médico, chegar lá em cima, ó, sou médico, posso ajudar como médico. Aí a amiga lá fala assim, ó, aqui você não é médico. Aqui não. Você é médico dos homens. E a gente precisa entender justamente essa proposta de sentido, de fazer a reflexão desse evangelho em nós. E aí, meus amigos, dentro do capítulo, nós temos no capítulo 6, no item 2, Kardec ele usa uma expressão bem feliz para indicar de que todas as misérias, decepções, dores, perda de entes amados, encontram consolações na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que Cristo veio ensinar isso aos homens. Tudo que nós estamos vivenciando hoje, né, os nossos amigos lá do Sul, que a gente justamente está vendo uma grande mobilização, justamente de amparo desses irmãos que estão precisando, estão pedindo ajuda, né? Estão necessitando disso. Encontra consolo, porque nós já temos uma visão e entendimento de que o que nós estamos enfrentando no nosso cotidiano não significa que o mundo está acabando. Nós estamos justamente passando por momentos de tempestade para que a gente justamente possa perceber
Como que está a sintonia nossa diante dessas reflexões do Evangelho? Como que está o contato desses ensinamentos? Porque aquele que tem contato superficial vai fazer o quê, meus amigos? Vai se desesperar, vai reclamar, vai sofrer. E quando a gente fala de Consolador prometido, aí nós vamos chegando na terceira revelação, que é o Espiritismo. Vem trazer para nós, né, uma visão mais apurada do mundo da qual nós estamos enfrentando, e ao mesmo tempo, ela traz para a gente um significado de que, primeiro, que o Espiritismo não proíbe a gente a nada. O Espiritismo não proíbe a gente a nada. O caminho, quem está guiando somos nós. Se eu quero ir para cá, eu vou insistir para ir para cá, ok. Eu vejo como um caminho mais fácil, eu vou. Agora, se eu vou para o outro lado, que vai me fazer eu andar para o outro lado e eu vou ter lá embaixo, é mais demorado, mas eu opto pelo mais fácil. Ok, a responsabilidade é sua. Tanto que aquela clássica pergunta de Kardec, quando ele fala de que onde está escrito as leis, os espíritos são categóricos em dizer de que está na consciência. Porque hoje nós sabemos o certo e o errado. Sabemos um caminho de que é um caminho legal ou um caminho que vai me dar mais trabalho. Porque é a responsabilidade que está guiando essa existência toda, é toda nossa. E aí, quando acontece o erro, não é para a gente justamente se desesperar também. É justamente, opa, aconteceu isso aqui, aconteceu um desafio, preciso rever. Preciso mudar a forma. Porque, meus amigos, quando a gente fala, é muito bonito quando o pessoal fala que nós estamos entrando para a regeneração. Mas a gente precisa entender de que a regeneração tem maldade. E quando tem bem e o mal, é justamente mostra para a gente escalas de inferioridade. Isso está em nós. Essa dualidade o tempo todo, constante. Ou aqui está todo mundo bonzinho, né? Dentro da casa espírita, está todo mundo acontecendo bem, mas lá em casa, né? Eu sou outro. Está em nós. Justamente porque nós estamos aprendendo e vivenciando isso, né? Acho bonito quando justamente Jesus quer traduzir para a gente, quando ele fala de reino dos céus, mostrando que está em nós, né? Mas só o ato da gente contemplar o céu é a gente justamente perceber a plenitude para chegar a essas lições, para beber dessa fonte do Evangelho. E aí, meus amigos, é justamente um trabalho árduo, mas entendendo de que a doutrina espírita, ela convida nós, mostrando para a gente que nós somos livres de consciência a fazer o que bem entende, mas ao mesmo tempo com responsabilidade. Responsabilidade. Porque depois, quando a dor aparece, eu preciso primeiro perguntar, não para perguntar para Deus de que por quê comigo, e dizer assim, o que eu fiz de errado, para reparar, para que eu possa justamente mudar, né? Então a gente entende de que o cristianismo, Jesus, veio inaugurar para a gente um novo ciclo de progresso espiritual, renovando para a gente concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Então Jesus veio trazer para a gente um campo de sentido para que essa mensagem transforme, igual aos 12, igual aos 500 da Galileia, a todos que passavam por ele, para que possa transformar. Até mesmo o jovem rico que perguntou para Jesus o que há de herdar para a vida eterna, como herdar a vida eterna, já que ele tinha tudo que tinha.
Jesus simplesmente chegou para ele e falou assim: quer mesmo? Quer dar a vida toda? Vai, vende tudo que tens, vem e segue-me. Vocês acham que o jovem aceitou isso? Não aceitou. E eu vou vender tudo? Vou largar tudo que eu tenho? Tudo que eu tenho? E aí, até isso fez esse jovem transformar, porque há consequências depois. A gente sabe de que tudo há uma consequência. Toda ação há uma reação. Isso não quer dizer que hoje nós vamos aqui largar tudo que a gente tem, para ficar aqui no centro. É essa a proposta que o Espiritismo quer nos mostrar? Não. Ele quer justamente que a gente possa trazer desse universo que nós estamos estudando, o que a gente pode vivenciar lá fora, com o outro, com aqueles mais necessitados. Ontem eu estava no Geo, fui falar do festim das bodas, e aí eu lembrei que está tendo várias campanhas, né, para o Rio Grande do Sul, e aí eu me deparei com uma campanha de um sertanejo, que é gordinho, e ele falando da necessidade de roupas plus sizes. Porque o cenário é de guerra, gente. O cenário do Rio Grande do Sul é de guerra. Não tem roupa para vender. Não tem. E os gordinhos não têm roupa. Normalmente as roupas que são doadas são de pessoas mais magras ou então com uma estatura mais diga normal, né? E eu falei, gente, eu tenho isso em casa. Eu tenho isso em casa. Com certeza nós temos uma roupa em casa que tá lá. A gente não usa 3 anos, 5 anos, 20 anos. Pode ser útil. É lógico de que dentro de uma condição de que eu não vou ofertar uma roupa para um semelhante que ela esteja rasgada, que ela esteja desbotada, que ela não seja útil para que essa pessoa possa usar. Isso já está na nossa consciência. Porque eu quero dar o meu melhor para o outro. Porque é assim que a gente gostaria de receber. Dentro dessa concepção. Então, é justamente essa vivência, esse ensinamento que Jesus veio trazer para a gente, nos ensinar, para que a gente possa vivenciar disso. Uma coisa simples para nós. Simples. Está em casa. Posso fazer. Posso fazer isso. E se a gente for lembrar Bezerra de Menezes numa fase que não tinha nada para dar mais, que tudo que Bezerra tinha ele dava, como médico, tudo que ele tinha ele dava. Anel, tudo ele dava. No momento em que ele não tinha nada, ele falou assim, amigo, tem uma coisa ainda. Tem uma coisa que você fazer. Prece. Prece. Vamos fazer prece, irradiar nossos pensamentos para que possa auxiliar esses irmãos. Isso é consolo, meus amigos. Espiritismo é o consolador prometido, por quê? Porque nós estamos aqui para que justamente ofertar essa palavra, as reflexões dessas mensagens, para que aquela pessoa que mais necessidade ela possa usufruir, ou então captar essas lições para promover essa transformação. Por isso, quando a gente fala muito da frase clássica, né, o espírita vem pela dor. Para quê? Para que essa dor ela se transforma nessas palavras de consolo que a gente recebe para dar uma força de ânimo, para dar uma injeção de ânimo para que a gente possa sair daqui mais animado ou então mais motivado para ofertar esse papel de transformação da qual todo mundo é convidado. E aí o capítulo ele começa falando sobre o jugo leve, que é um capítulo pequeno, Cristo Consolador, um capítulo bem pequenininho. E aí o Max vai falar com a gente em outras palestras, né? Parece que ele vai falar no último domingo. É importante entender que jugo é esse? O que é esse jugo? Né? Porque Jesus fala assim,
Vinde a mim todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é importante dizer que esse cansaço, né? Eu não aguento mais, estou cansado. Gostaria de mudar tudo, né? E normalmente a gente quer, nós somos tão imediatistas que a gente quer isso tudo para ontem. E aí, quando eu falo desse jugo, eu lembro bem de que o real significado de jugo, né? Jugo significa, ela tem é um pedaço de madeira que une dois bois. Um boi aqui, o jugo ele é tipo uma ferramenta, né, que faz justamente esses dois caminhar juntinho. Os dois têm que caminhar juntos. Para isso precisa dessa ferramenta. Isso se chama jugo, né? No sentido figurado, a gente coloca como uma obediência. Já no sentido religioso, né, opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, com enfermidades, vícios e dívidas. Traduzindo, gente, é justamente a gente entender de que quando eu estou num processo de desafios, com problemas, com dificuldades, com várias questões para que eu possa ser resolvida, onde que eu tenho que encontrar essa solução, essas respostas? A gente sabe que o guia e modelo é Jesus. É com ele. Tanto que ele fala que o meu fardo é leve. Aqui, ó. O jugo é suave, meu fardo é leve. Porque ele está aqui para justamente mostrar para nós de que tanto que ele fala para nós, né, de que eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Então, no momento de dor, gente, no momento em que a gente mais precisa, aí vai um recadinho para quem está em casa e para quem está aqui. Não é o momento de se afastar da casa espírita. Não é. Não estou passando bem, não vou no centro hoje porque eu não estou bem, não estou legal, estou com dor de cabeça. É para ir. Porque aqui a gente sabe de que todos os amigos espirituais que estão aqui nos coordenando, nos ajudando, que lógico, a gente chega cedo para abrir a casa, mas a gente já sabe que a equipe espiritual está trabalhando há muito tempo. Há muito tempo nos ajudando. Estou aqui trabalhando com vocês o estudo, mas eles já estão nos auxiliando no estudo há bastante tempo. E é entender dentro desse processo de que não é um momento de fuga, e sim estudo, aproximação, relação. Está próximo. Por isso que faz muito sentido quando Joana diz de que quando há essa relação, a mudança vem. A aproximação vem. E aí Emmanuel, ele fala para a gente o seguinte, achei bonito a fala dele, que ele diz assim, o jugo que Jesus se reporta é justamente a sua doutrina, o conhecimento e a prática das regras de bem viver, exposto no Sermão da Montanha e na Revelação Espírita. É a prática do amor, os deveres da caridade, a consciência dos princípios das leis eternas, sua observância possível divulgada no alto do Sinai. Foi o Emmanuel não, gente, foi Ivone Pereira, no livro A Luz do Consolador. Para a gente entender de que tudo isso que nós estamos vivenciando sobre uma nova ótica precisa fazer sentido, que é essa verdadeira lição que Cristo veio nos mostrar através dessa revelação. Porque a gente sabe de que quando a gente fala de consolador prometido por Jesus, entende-se de que Jesus não conseguiu traduzir tudo que tinha que falar. Não deu tempo. Mas por isso que ele falou de que vai ter um outro consolador.
nós estamos falando do Espiritismo, que o Espiritismo justamente veio trazer para a gente, né? E aqui fala bem, ó, aqui, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a que todos sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Está lá no item 4 do Evangelho. E aí o Espiritismo vem trazer para a gente um olhar mais preciso de tudo que nós estamos vivenciando. Mostrar para a gente de que, opa, é uma oportunidade que nós estamos vivenciando aqui e agora de eu buscar algo que ainda me incompleta. E se eu ainda não conseguir enxergar ainda algo que não me completa, a gente precisa fazer esse exercício. E o Espiritismo mostra para a gente esse exercício de uma forma clara para nós. Hoje, na doutrina espírita, a gente consegue falar de todos os assuntos. De todos. Mas tendo como um princípio básico do respeito. Da gente justamente entender de que não adianta eu apontar o dedo para o vizinho se eu tenho 3 voltados para mim. Porque se a gente for falar mal do outro, a gente é muito tranquilo para falar disso, né? Para falar mal do outro, mas preciso entender de que preciso falar mal de mim também. E aí vem justamente esse conceito de aprendizagem, né? E aí também prosseguindo aqui, ó, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Ah, não, isso aqui eu já falei. Contudo, para compreender integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Precisamos de uma chave. Essa chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus, a porta, Kardec, a chave. E aí nós temos um codificador em que elabora um método também de perguntas e respostas, que Jesus também utilizou, essa maiêutica, né, esse método. Mas Kardec ele faz perguntas instigantes para que a gente possa responder às nossas dúvidas. Isso lá em 1857, lá naquele tempo, no século XIX, a qual nós estamos até hoje estudando isso. Mas isso é claro que até hoje nós também fazemos vários questionamentos, né? E isso nós vamos revisitando essas lições do Evangelho de Jesus, junto com o Pentateuco, né? Junto com a codificação espírita, para que a gente possa ali traduzir um significado e ficar mais claro para nós essa proposta de consolo e ofertar respostas. Porque hoje a gente é claro para nós que o Espiritismo nos completa, porque muitas vezes dar lições, traduzir respostas, mas a gente precisa se questionar na medida de quando a gente fala que é espírita lá fora, tem gente que tem vergonha, né? Fala assim, eu sou kardecista, né? E não tem essa nomenclatura, né? Se o pessoal do IBGE chegar lá para vocês e falar assim, o que você é? Né? A gente pede para falar que é espírita. É espírita, né? A religião é dos espíritos, não é de Kardec. Mas a gente precisa entender de que tudo que nós estamos vivenciando aqui é justamente uma lição de fazer sentido dessas lições para quando a gente está numa proposta de transformação íntima. Precisa fazer sentido. Precisa que cada fala aqui, que cada entendimento é proposto para nós esse papel de transformação. E aí, meus amigos, quando a gente fala de consolo, consolador prometido, né? Entendendo de que Jesus, ele ofertou tanta coisa, mas ao mesmo tempo ele sabia de que, pelo menos no campo das parábolas, né? Hoje tem 3 autores que, se você for passear nas parábolas, Caibá Schubert,
Rodolfo Caligares, tem agora o Alírio Cerqueira Filho, mas tem vários. Você consegue compreender cada figura, cada alegoria de uma ótica de estudo bem atual. Coisa que na época não tinha essa oportunidade. Com o tempo a gente começa a aprimorar. Com certeza, daqui a alguns 10 anos, a gente vai ter compreensão de outros assuntos de uma ótica muito maior. Um tópico importante, que eu já falei aqui também, é justamente o campo da caridade. Para nós, antigamente, caridade era o quê? Eu doar o que eu não tenho de bom uso, ou então o que eu não estou usando, e doar para o outro. E achando que isso está resolvida a situação. Quando a gente passeia pelo samaritano, a gente vê de que não basta só eu entregar o que eu estou doando para o outro, que não faz uso para mim, mas eu entender o que eu posso aproximar dele, porque ele é meu irmão. Que apesar da necessidade, ele tem ferramentas que eu possa ser melhor e que vai me ensinar. Por isso que não só a entrega do material, a entrega daquele kit, ou então da cesta básica, da sopa, sacia a fome. Mas a gente precisa acompanhar no sentido de consolar aquela dor. Assim como nós recebemos vindo até essa casa. Porque lá no Samaritano, quando ele vai para a hospedaria, é isso. O Samaritano entendeu de que não é completo. E aí, quando Kardec pergunta o significado de caridade, segundo Jesus, amplia a visão. Ele vem falar de bondade, ele vem falar de indulgência, ele vem falar de perdão. Amplo demais. Por isso que a gente entende que a terceira revelação, que é o Espiritismo, vem trazer para a gente um significado bem profundo de caridade. Da nossa responsabilidade diante com aquele semelhante. Por isso que quando a gente vê fatos como nesse do Sul, ou como o fato de algum vizinho nosso passando por necessidades, nos toca porque a gente justamente quer ofertar ali o nosso melhor para que ele possa continuar adiante. Porque está todo mundo aqui convidado a colaborar com esse planeta em regeneração. Olha a nossa responsabilidade. A gente coloca o compromisso lá da criançada. A criançada está pronta. A turma que está vindo aí está pronta. Mas nós também temos que colaborar, porque nós somos educadores. Nós temos o compromisso de dar prosseguimento a esse consolo. Jesus quis traduzir para a gente isso, de que o Consolador prometido, e aí o Espiritismo mostra para a gente uma dimensão bem profunda disso, mas cada um de nós tem a responsabilidade de prosseguir, de levar essa mensagem a todas as criaturas. E cada um fazer a sua parte. Seja devagarzinho, ou então no seu tempo, que a gente não precisa se apressar, que toda oportunidade vem e a gente precisa justamente entender essas oportunidades para que possa nos fazer melhor. Eu consigo fazer bem isso, então vamos fazer bem isso. Eu acho que dá para me fazer uma palestra. Vamos treinando. Nada fica. Tem hora que a gente agarra, mas vai. Tem hora que vai, né? E é isso, é justamente o promover o ajuste das oportunidades e a gente traduzir esses ensinamentos. Então, diante de um universo que nós estamos comentando lá no Bem-aventurados Aflitos, né? Vinde a mim todos vós que estou cansados, que eu vos aliviarei.
E esse alívio, esse consolo, compete a nós, que estamos aqui com um grau de conhecimento tão grande, para que a gente possa justamente ofertar àquele que vai entrar aqui, pretendendo as mesmas lições e beber dessa fonte. Então, na doutrina espírita, ela não vem justamente mostrar, para falar, você está errado, isso aqui precisa mudar, não precisa ver isso. Porque guia, modelo, exemplo é Jesus. Eu costumo dizer, deixar claro isso, essa questão da palavra exemplo, que é muito forte para nós, né? Espírita tem que ser exemplo, a gente sabe de que nós estamos numa morada de simples e ignorante, que estamos num caminho propenso ao erro. Eu vou errar. Vamos errar. Vamos escorregar. Mas que isso não serve de uma redoma, de uma máscara, dizendo de que, ele é o exemplo. Exemplo é Jesus. Ele é o exemplo. É nele que eu tenho que me colocar, é nele que eu tenho que me espelhar. É ele que tem que me influenciar. E aí, meus amigos, é justamente trazer esse contato que eu falei ontem no Gil, eu vou falar também aqui, dentro de uma metodologia que tem dentro da evangelização de bebês, da evangelização infantil. As evangelizadoras, elas usam, né, para que a criança se aproxime da dimensão de entendimento de Jesus, né? Porque muitos deles ainda têm algumas crianças ainda se confundem bastante de conceituar Deus e Jesus, né? Para uns deles eles entendem até como a mesma coisa, e não é, né? Então a gente faz mecanismos diferenciados para que ele possa entender de que Deus é Pai, Jesus nosso irmão, né? Nosso amigo. E a metodologia mostra, a gente trabalha muito com os bonecos de feltro, esses bonecos de feltro, e eles passeiam uma semana, cada semana o Jesus vai estar na casa do Rogério, aí depois vai estar na Dona Odaí, vai estar na Solange, vai estar até chegar no Sérgio lá, para passar para todo mundo, né? Cada semana passa por um, né? E a tarefa principal além de estar com Jesus, olha o símbolo, gente, além de estar com Jesus, é ofertar o evangelho no lar, com Jesus em casa. E aí, isso é cheio de símbolos, para a criança entender de que está com o amigo ali. Então, os relatos que a gente escuta nesses projetos que a gente já faz já há um tempão, é de que o Jesus ele já foi para a escola, ele já foi para o shopping, ele já foi quando a mamãe passeou e levou para o passeio. Jesus em todo lugar. Todo lugar a criança levou Jesus com ele. Não é um boneco, vocês estão entendendo? Não é só o boneco. É que a gente possa entender de que isso que nós estamos vivenciando aqui, que essas lições que estão sendo ofertadas por nós, é justamente que a gente possa levar a todos os cantos. Em que Kardec mostra para a gente ainda de uma forma ainda mais clara essas lições, para que a gente possa não chegar no outro daquele que precisa, e a gente confunde muito, né, evangelizar com catequizar. Eu quero jogar o conteúdo para ele, que ele possa absorver. Não é isso. É justamente dar a mão e ajudar no que for preciso, no que ele vai, ainda no seu tempo, compreender. Que cada um vai aprender no seu tempo. Todos nós aqui aprendemos num determinado tempo. Eu fui evangelizado desde pequenininho. Tem uns que eu estou evangelizando desde adulto. E aí aproveitar essas oportunidades para que a gente possa ofertar essas lições nos corações, diversos corações que estão aí, alguns que já estão com esse conhecimento já bastante vivenciados, né? Tipo Chico, pessoas em que entenderam essas lições e aplicaram com muita eficiência e eficácia. E nós que estamos aqui hoje
também ofertando um pouco desse conhecimento para levar às nossas casas, para levar aos nossos campos de trabalho, né, ao campo social. Então, quando Kardec traduz para a gente de que o Consolador prometido, né, o Cristo Consolador, mostra para a gente de que Cristo ele veio com a ferramenta de que está sofrendo, está com dificuldade, não é o momento de se afastar. Não se afasta. Use a bússola, que é a fé, que ela vai se transformar em consolação na aproximação de com Jesus. E que todos nós temos esse compromisso. E a doutrina espírita ela vem dar para a gente esse clarão. Então, meus amigos, diante de todas as adversidades, diante de todos esses impedimentos e diante de todas as montanhas, vamos lembrar de que Jesus está ao nosso lado, de que o momento é preciso da gente ofertar a compreensão de que, primeiro, eu preciso de ajuda, e segundo, que a gente também não está aqui com a capa de super-herói, né? Você, super-herói, não. Aqui a gente justamente está aqui justamente para aprendermos juntos. Cada um aqui tem experiências, vivências, para que possa auxiliar um ao outro e para caminhar em frente. Porque esse é o nosso objetivo. Quando a gente fala de regeneração, é todo mundo compreender que a regeneração vai ser instalada num momento em que a gente entender de que quando eu estou fazendo mal para o outro, e a gente fala assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? E a gente precisa entender de quadro de consolar é a nossa missão quando a gente abre aquela porta ali para ofertar ao nosso amigo o nosso melhor. Seja na atitude de samaritano, seja na atitude de Chico, da irmã Dulce, daquelas pessoas de abraçar aquele irmão em todos os aspectos, não somente o físico. Então, meus amigos, que a gente entenda de que essa proposta de consolo Jesus quis mostrar para a gente de que ele não conseguiu falar tudo, mas todo mundo está aqui agora para dar continuidade a isso. Vamos avante na tarefa, que a responsabilidade é gigante. Obrigado, gente. Boa noite. A gente possa levar para casa essas reflexões, a gente possa continuar envolvido nessa vibração fraternal, a gente possa manter a comunhão com o nosso Mestre Jesus. E levemos o nosso pensamento agora em oração, a fim de que a gente possa dar por encerrada a atividade da noite, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus e do nosso mentor amigo Bezerra de Menezes. Que possamos sentir nos nossos corações a paz e a fraternidade. Envolvido e encorajado na explanação de hoje, que a gente possa fortalecer o nosso pensamento no amor e na fé. Que a gente possa aprender a canalizar boas energias. Que a gente possa meditar mais. Que o nosso espírito, que as nossas aptidões espirituais possam se sobressair das nossas necessidades de homem. Que possamos aprender a utilizar o nosso pensamento, coordená-lo, afastar aqueles que não são equilibrados, que não são fraternais, que possamos filtrar, que possamos ouvir mais o nosso íntimo, a
a voz dos nossos mentores amigos e os ensinamentos de Jesus, que possamos acolher no nosso coração, a fim de que a gente possa se aperfeiçoar. Mestre Jesus, continue conosco. Espíritos amigos, continuem conosco. Nessa visão macroscópica de tudo que se passa no mundo, aqui perto e lá distante, que possamos refletir, Senhor, e que possamos nos encorajar a agir no bem e no amor, que possamos refletir no que precisamos mudar dentro de nós, para que a gente possa realmente se aperfeiçoar. Que possamos fazer diferente e melhor, para que o mundo melhor se aproxime de nós. Nos abençoe, Senhor, na noite de hoje, e não desampare aqueles que estão em aflição. Assim seja, Pai Celeste. Aqueles que necessitarem do passe, se mantenham em silêncio e em oração. Os companheiros que estão em condição de passe possam se dirigir à sala de passe. Queremos lembrar as atividades da casa. Na segunda-feira, o estudo do Evangelho de forma virtual. Na terça-feira, o estudo mediúnico. Também está virtual? Virtual. Na quarta-feira, às 19h30, palestra. Na quinta-feira, o estudo sistematizado, de forma presencial. À tarde, o estudo do Evangelho. No sábado, pela manhã, o sopão. No sábado à tarde, a evangelização aberta a todos. No domingo, pela manhã, às 9h, palestra pública. Trabalho de passe também, segunda-feira, pela manhã, a cargo do Altamiro. E a todos o convite para se achegar mais à casa, às atividades da casa. E, aos que puderem, contribuir para as atividades da casa, atividade de assistência social. Necessita da colaboração de todos, inclusive através da alimentação para a cesta básica das famílias que a gente assiste. Muito obrigado a todos, que Deus os despeça em paz.